Olá, que bom que você está aí do outro lado, que bom que nós estamos, graças a Deus, começando aqui mais um programa Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade. Obrigada por sua companhia e hoje estamos recebendo com muito orgulho, com muita honra, com muito prazer, ele que é médico, advogado, professor, orador de mão cheia, considerado um dos maiores oradores, não só de São José do Rio Preto, de toda a região do estado. Você vai ter a oportunidade de ver. Escritor, ex-prefeito de São José do Rio Preto, entre os anos de 73 a 1976. Wilson Romano Calil. Que bom que o senhor aceitou o convite, carinhosamente está aqui participando do Opinião Cidade de hoje. Que bom, obrigada. Muito obrigado. Olha, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. O tema de hoje é só os erros e os acertos dos administradores, dos prefeitos, desde a época que começou o Brasil, desde a época do Império. Nós vamos conversar e ele vai dar, na verdade, nós vamos receber aqui uma grande aula do Dr. Wilson Romano Calil. Claro que nós vamos aprender muito durante essa hora aqui do programa Opinião Cidade. Eu peço só um minutinho para o senhor, porque nós vamos começar mostrando aqui as manchetes que estiveram circulando durante o final de semana. O jornal Bom Dia, do sábado, trouxe a manchete: mulher tem um surto, põe fogo em moto e xinga policiais. Oh, meu Deus, um dia de fúria. Isso aconteceu. A auxiliar de produção, Jéssica Caroline de Oliveira, de 23 anos, surtou, teria incendiado o próprio veículo. Ela é acusada pelos vizinhos de ter feito disparo com armas. Olha só. No domingo, o jornal Bom Dia trouxe na sua capa que a dupla saiu da cadeia em julho e é presa por invasão. E logo abaixo aqui tem aquele protesto que aconteceu também no interior de São Paulo, cachorrada, que aconteceu lá em função daquele laboratório Royal, protesto de ativistas dos direitos dos animais contra o Instituto Royal. Fechou aí a rodovia Raposo Tavares, teve como saldo 6 pessoas feridas por balas de borracha e 3 carros queimados por mascarados. Eu não me conformo com esses mascarados. Eu queria saber quem é que está pagando esses mascarados. Tudo que é protesto agora virou, mexeu. Tem mascarado. Por que não faz protesto de cara limpa? É incrível. E essa dupla aqui, uma dupla de bandidos que bebem 2 litros de pinga, que não pagam e ameaçam de morte o dono do bar. Depois invadem casa, nos fundos, e um até toma banho para tentar despistar aí a polícia. Na segunda-feira, hoje, portanto, o Bom Dia traz a manchete: bêbado quebra nariz da mulher, ameaça crianças e tenta estupro. Meu Deus do céu, que é isso? Jesus! Bom, a manchete do jornal é o reflexo do nosso dia a dia, mas tá difícil, viu? Parece que a gente tá vendo Cidade Alerta todo dia aqui. É um eletricista que agrediu a dona de casa, tranca os filhos dela em um quarto e diz que iria matá-los. Não satisfeito, ele ainda tentou abusar da enteada de 12 anos. Antes que cumprisse o prometido, ele acabou preso. Que bom, por policiais militares no bairro Parque Estoril. Meu Deus, jovens renovam os votos de fé e a Câmara pode apurar testes em cachorros, que é aquela questão lá do Laboratório Royal, e é o que temos para esta segunda-feira.
Olha aqui, o Diário da Região no sábado trouxe, ou seja, melhor ficar sem ler, né? Jornal, pelo amor de Deus. Televisão também para ver, só o jornal fechado, a televisão fechada. Conselho Municipal de Saúde pede interdição de UPA Central. Foi a manchete do Diário da Região de sábado, que cheio de infiltrações, prédio onde funciona a unidade de pronto atendimento, a UPA Central, amanheceu alagado devido à chuva de quinta-feira. E para o Conselho Municipal de Saúde local, é insalubre e não tem condição de receber pacientes. Pedido de interdição será analisado pelo Ministério Público. O SCAF, Dr. Paulo Scaff, que esteve aqui com a gente na sexta-feira, também entrou aqui, ele saiu falou da escola do SESI, que ele falou aqui também, a prefeitura tinha que ter a contrapartida, falou do prefeito Valdomiro, ele meteu a boca aqui, hein? Scaff rasga o verbo, tá aqui. Foi a manchete de sábado. Que coisa, ele é bom de discurso. Vamos ver se ele sabe fazer política também, que é importante. E vamos à manchete de domingo, que foi ontem. Tá aqui. Ah, vamos abrir, né? Abrir errado. Com tudo isso, sem contratar médico, sem nada, Negrelli, que é o secretário, era o secretário de saúde, pediu para sair. Ele não conseguiu ficar, pediu para sair. Epidemia de dengue, contratação de médico, morte, demora, falta de estrutura em UPA, em meio a tanta crise no setor da saúde. Em Rio Preto, o secretário Walter Negrelli Júnior pediu afastamento do cargo. Vamos ver o que vai dar isso. Além de ser alvo da CPI da Câmara, o ex-secretário enfrenta desgaste por conta da falta de médico, epidemia de dengue e problemas estruturais nas unidades de saúde. Ó, meu Deus, o prefeito está nos seus dias de, sei lá, de, como é que chama lá? Antigamente que a gente falava que estava no dia de cão, prefeito Valdomiro. Vamos falar que, aliás, as dificuldades das administrações, erros, acertos das administrações, mas não é de agora não, nós vamos chegar agora também, mas desde o tempo de que o Brasil é Brasil, quem sabe disso, quem entende sobre isso, é o doutor Wilson Romano Kallil, que ele é formação de médico. Mas a vontade de entender sobre tudo fez antes e ser advogado. Mas ele tem o dom da oratória, ele juntou tudo isso e ele é completo. Dr. Wilson Romano Kallil, obrigada mais uma vez por o senhor estar aqui com a gente. E quem melhor do que o senhor, um estudioso, e que já teve a oportunidade de 73 a 76 ser prefeito. É difícil, hein, acertar na administração. Como é que tudo isso começou, doutor? Em primeiro lugar, você vai me permitir fazer um agradecimento a Deus pela honra que me dá de participar de um programa que tinha um talento, que era o Marcos, e você, outro talento do jornalismo brasileiro. Obrigada. O que muito honra essa televisão, portanto, com tanto talento, tanta inteligência aí. O tema de hoje, eu terei que abordá-lo de uma forma especial, porque muito resumida em cada assunto, que desde o descobrimento até hoje, são assuntos que levariam meses, não é, para serem abordados de forma ampla. Mas muita coisa se desconhece da verdadeira história brasileira, porque não sei a quem interessa não contar algumas coisas que são verdade. Durante o tempo em que eu estiver falando, algumas pessoas até se revoltarão quando eu falar alguma coisa que não coincide com a admiração que ele tem pelo ídolo dele.
Mas ele pode ficar tranquilo, porque depois eu falarei as coisas que ele acertou, não é? Quando ele acertar. Bom, em primeiro lugar, todas as escolas, todos os livros ensinam que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Não é verdade. Meu Deus! Em 1493, quebrou o pau entre a Espanha e Portugal, porque havia uma bula papal feita pelo Papa Alexandre VI, em que ele dizia que até 100 quilômetros além de Cabo Verde pertenceria a Portugal, se fossem descobertas as terras. A partir daí, pertenceria à Espanha. Ora, Portugal, de repente, se revoltou e quase saiu uma guerra entre Portugal e a Espanha, devido a esses 100 quilômetros, que até 100 quilômetros pertenceria a Portugal, e daí para diante pertenceria à Espanha. A Espanha já estava empenhada em descobrir terras no continente ao norte. Aí, para que não houvesse essa guerra, o Papa modificou o Tratado de Tordesilhas. E aí ficou com a seguinte redação: a partir de 370 quilômetros, a partir daí será da Espanha até lá, pertence a Portugal. Olha a importância disso. Se tivesse permanecido a cifra anterior, o Brasil terminaria em Belém do Pará e num trecho de Santa Catarina. Grande parte de Mato Grosso, da Amazônia, do próprio Pará, não pertenceria ao Brasil. Pertenceu ao Brasil porque houve uma dilatação lá no Tratado de Tordesilhas e porque os bandeirantes, que eram os heróis, sem nenhuma possibilidade, eles saíram expandindo as fronteiras brasileiras e ocupando terras. Você imagina que um bandeirante, saíam de canoa lá do Tietê, viajavam até um lugar onde tinha cachoeiras, desciam, carregavam as canoas nos braços, tornavam a entrar no rio, e quando eles chegavam na fronteira, que hoje é a fronteira que inicia o estado de Mato Grosso, muitas vezes eles acampavam e plantavam. Enquanto eles estavam aguardando, eles plantavam, né? Para terem mantimento, seguindo até a direção do estado que hoje é Mato Grosso, né? E foram expandindo as fronteiras do Brasil. A importância é que não sei como eles tinham o faro para o ouro. Eles foram parar em Cuiabá, que em 1600 e não sei o que, tinha boate, já tinha cassino, porque lá tinha o rio Cochipó do Ouro, onde tinha ouro, 10 toneladas de ouro foram para Portugal, e a metade foi gasta em construir um convento de Mafra, a outra metade foi para pagar a fuga de D. João VI à marinha inglesa que veio escoltando. Dizem que Portugal paga até hoje parte dessa dívida. E o ouro que o Brasil mandou para Portugal, Portugal não teve um uso que fizesse benefício para o povo direto, né? Ou desenvolvimento. Estabelecido o Império Português, o primeiro imperador que importa mesmo para o Brasil foi D. João VI. E já começaram errando. Fizeram as capitanias hereditárias. Dividiram o Brasil por faixas e doaram para famílias portuguesas, com direitos hereditários. De todas as capitanias hereditárias, uma foi mais ou menos administrada, a outra foi bem administrada e as outras todas foram fracassos administrativos. Tendo D. João VI imigrado para o Brasil, escoltado pela esquadra inglesa, ele aqui chegou e o Brasil estava amarrado por determinação dele mesmo e de Dona Maria Louca, que era mãe dele, que proibia o Brasil de fabricar qualquer coisa. O Brasil não podia fabricar objeto nenhum, maquinária nenhum, nada. Tinha que trazer tudo de lá. De fora. Para que o Brasil também não competisse com Portugal no comércio internacional. Dizem de D. João VI que ele era uma figura folclórica, porque ele nunca tomou um banho. Ele nunca tomou um banho. E às vezes em que ele foi obrigado a enfrentar a água, é porque o médico, para tirá-lo de uma infestação por piolhos e carrapatos, mandou que ele tomasse um banho de mar todo dia.
E ele era colocado numa gaiola que ia lá, tirava, entrava na água e saía. Dentro da gaiola. Hein? Dentro da gaiola. É. E algumas providências assim, tipo criar as primeiras universidades no Brasil, da Bahia, não é? Foram bem consideradas. Mas tão logo Dom João VI percebeu que lá em Portugal, na própria família, estavam querendo destroná-lo, ele foi para Portugal e deixou Dom Pedro I, que era o filho dele. Dom Pedro I teve um governo interessante, mas muito mais para ruim do que para bom. Aí veio Dom Pedro II. Dom Pedro II era um homem avançado para a época dele. Ele já se interessava por ciência, por arte, não é? Ele fez muita coisa boa no Brasil, mas fez uma coisa erradíssima. No Brasil nós tínhamos um gênio chamado Evangelista, que era o Barão de Mauá. O Barão de Mauá começou no Brasil siderúrgica, estrada de ferro, estradas pavimentadas a pedra, fábricas. Um dado histórico que o Brasil desconhece: o dinheiro brasileiro era superior ao dólar pela atividade do Barão de Mauá. O dinheiro brasileiro valia mais que o dólar e o Brasil era mais potência industrializada do que os Estados Unidos. Ele tinha bancos em Nova York, ele tinha bancos na Europa, do Barão de Mauá. Mas o Barão de Mauá se colocou contra uma coisa erradíssima que o Brasil fez, que foi a Guerra do Paraguai. Por que o Brasil fez? Porque, na verdade, a Guerra do Paraguai foi uma articulação do governo inglês, junto à Argentina, e junto ao Brasil, e junto ao Uruguai, para tirar do governo Solano Lopes, cuja mulher era alemã, e a Alemanha puxava para a Alemanha. E a Alemanha disputava o comércio emergente da América do Sul com a Inglaterra. E o Barão de Mauá dizia: não existe nenhum sentido em nós nos envolvermos numa guerra que não diz respeito ao Brasil. E nós entramos nessa guerra, então, de bobeira. E o Brasil entrou nessa guerra, para você ter uma ideia da desproporção que foram as forças contra o Solano Lopes, com Argentina, Uruguai e Brasil. A última batalha, o coronel comandante tinha 14 anos do lado do Paraguai. E nós lutamos contra crianças na última batalha. E aí apareceu o genro. Essa história de genro é uma tragédia na história do Brasil. Começa na carta de Pero Vaz Caminha, que quando ele descreve a última coisa que ele falou, pedindo um emprego para o genro dele, né? Mas não é só não. O nosso comandante aí da aviação civil é genro do Getúlio Vargas e sempre ocupou cargos até hoje. Genro é genro. Então começa lá. O genro do imperador disse que queria que houvesse um genocídio no Paraguai, para que o Paraguai aprendesse a respeitar o Brasil. Aí surge uma figura histórica da maior importância, e o Brasil não sabe da importância dele. Chama Duque de Caxias. Falou: não, o exército brasileiro tem honra, e nós não vamos fazer genocídio em lugar nenhum. Aí ele foi substituído pelo Conde d'Eu, que era o genro do imperador, que fez um genocídio no Paraguai, degolando pessoas. De todos os homens do sexo masculino, de mamanda, caducando, como diz o caipira, sobraram 2.000. No Paraguai, que é um país, hein? Olha quase que um bairro de Rio Preto, né? Sim. O resto foi morto todo mundo a degola. Meu Deus. Por iniciativa do Conde d'Eu. Bom, como o Mauá era contra, perseguiram o Mauá já por ordem do imperador Dom Pedro II, que não pensa que ele fez tudo certinho, não. Ele fez coisas erradas também. E o Mauá acabou falindo. Aí vendeu tudo que tinha, pagou as dívidas e morreu. O Brasil sofreu um tropeço naquele momento, porque o Brasil era para estar acima do poderio industrial e militar e tudo já nos Estados Unidos. Já naquela época. Onde ele tropeçou foi ali. Ali ele tropeçou.
Bom, nós tínhamos o grande homem da época, que foi o Barão de Rio Branco. O Barão de Rio Branco foi o homem que, graças a ele e a outras iniciativas, nós temos hoje o Acre. Porque o Acre era uma parte da Bolívia que os bolivianos tinham, pelas condições da natureza, muita dificuldade em vir para o Acre. Então eles puseram o Acre à venda. E um consórcio americano de empresários, põe umas aspas desses empresários, porque era o governo americano, que muito inteligente, já queria ter um entreposto militar na Amazônia, porque ele sabia do futuro da Amazônia. E ele queria uma base militar na Amazônia, porque ele tem 1000 bases militares no mundo. O governo americano tem 1000 bases. Isso quando, doutor? Isso no tempo, já logo no começo do Brasil. Então, Deus, e a história parece que se repete agora. Uns caboclos do Pará se revoltaram e se organizaram. E, por incrível que pareça, lá no Acre, existia uma grande quantidade de sírio-libaneses. E quem não acreditar no que eu vou contar, na Biblioteca Nacional existe um livro chamado O Dinheiro da Estrada, que conta que lá organizou-se um batalhão sírio-libanês para defender o Acre em benefício do Brasil. Foi quando o Barão de Mauá, vendo aquilo e vendo a intenção do governo americano, ele comprou o Acre, dando 25 mil libras em ouro, e parece que 40 cavalos, uma coisa assim, e graças a isso segurar o Acre no estado Brasil. Do Acre. Que coisa, e olha que coincidência, hein? Hoje, anos e anos depois, lá estão empresários americanos querendo de novo comprar outra parte do Brasil. Você pode falar o que você quiser de americano, mas ele tem visão comercial. É claro! Ele tem visão política. Olha ele de olho no Brasil de novo, amanhã num leilão do Brasil de novo. Meu Deus do céu! Mas vamos continuar na história. Mas você vê que o Barão de Mauá era uma pessoa inteligentíssima, o Barão do Rio Branco era uma pessoa... E o Caxias era uma figura extraordinária da história do Brasil. Não é? Bom, vamos ver aqui. Aí nós entramos... Aí, ó, vamos logo para a República, né? Tá, saímos do Império, vamos para... Quando nós chegamos na República, os governos foram tão ruins que eles se parecem todos uns com os outros. E vivia-se um ambiente de falsa democracia, com os governos escolhidos por votos, mas o Rui Barbosa foi candidato a presidente do Brasil e perdeu por voto de cabresto dos coronéis. Sabia que aquelas eleições eram fajutas, era bico de pena, e o que os donos do poder queriam era o resultado que ia aparecer nas urnas. O Rui foi candidato e foi até derrotado. Foi quando ele escreveu um discurso sobre o caboclo, em que ele dizia: conheceis porventura o Jeca Tatu de Monteiro Lobato, o admirável escritor paulista? Vistes acaso surgir dentro de um pincel da mais sonora claridade o tipo de formação de uma raça que vive de cócoras? Proclama-se a independência o caboclo de cócoras, o Jeca de cócoras. Faz-se a república e o caboclo acocorado. Nada o empolga. Aí ele faz um discurso muito bom na continuação dele sobre a mandioca. Ele disse: a mandioca, sem vergonha, que não teme formiga e não teme intempéries, alimenta esse ser preguiçoso. Até aqui tem uma opção de gente que adora caboclo, eu também, né? Mas que ele escreveu. É verdade. Né? Porque o caboclo, ele votava com... E até ele falava assim: vota, não sabe em quem, mas vota. Para o caboclo, a parte mais importante, para o Jeca Tatu, ele fala, a parte mais importante da sua vida é votar. Votar no governo. Não sabe em quem, mas vota. O Rui foi a grande luz que o Brasil teve. O Brasil nunca teve uma inteligência que pudesse se assemelhar a Rui Barbosa. No século atrasado, quando houve a Conferência de Haia, em que já se esboçava aquelas tendências
ideológicas, do direito da força sobre o próprio direito humano, né? A Alemanha, a Rússia e outros países dominavam a Conferência de Haia. Então, tinha lá o representante do Brasil, baixinho, magrinho, cabeçudo, né? Sentado lá, escutando todo aquelas diatribes sobre o direito da força, o direito do forte, o direito das nações potentes, etc, etc, quando o representante do Brasil pediu a palavra, o Rui Barbosa, né? Magrinho, cabeçudo, né? Humilde, né? Ele começou a falar, ele foi se engrandecendo na tribuna, assim, parecendo um gigante. Aqueles caras que eram os donos do poder no mundo ficaram apavorados, né? Quem que é esse homem que tá... Ele provando que, claro, sobre todos os aspectos políticos, morais, humanos, religiosos, e eles estavam errados. Os direitos deviam ser iguais para todos os povos. De repente, o presidente da conferência, recebendo sinais de todo lado, falou: um minuto, Vossa Excelência, eu cala a boca e eu lhe caço a palavra. O Rui que estava sentado levantou e falou: Excelência, por quê? Porque Vossa Excelência está fazendo política, o que não é permitido no regimento interno da Conferência de Haia. Aí o Rui se levantou, apontou o dedo para a cara do presidente da conferência e falou: Excelência, a representação do Brasil sente-se profundamente humilhada e consternada em participar de uma conferência cujo presidente é um ignorante. Política, Excelência, é a arte de bem dirigir os povos, e Vossa Excelência está confundido com politicagem, que é a arte como essa que está se praticando aqui, de deprimir o direito dos povos. Foi silêncio, aí começaram a partear. Né? E aí, desesperados começaram a partear nas línguas de origem. Falava em francês o representante da França, o Rui respondia em francês. Falava o representante da Alemanha, ele respondia em alemão. Falava inglês, ele respondia em inglês. Aí o Brasil foi a primeira vez que o mundo passou a respeitar o Brasil. Teve que se curvar o Brasil, né? Teve que se curvar. Por isso que ele carregou pela via do título de a Águia de Haia. Esse foi Rui Barbosa. Esse foi. Foi Rui Barbosa. A maior inteligência, inquestionavelmente, que o Brasil teve. Eu sou um apaixonado pela obra de Rui Barbosa, pela vida de Rui Barbosa, desde menino, né? Então eu conheço muita coisa da vida dele, dos discursos dele. Deixa eu me recuperar um pouco aqui das emoções do Rui Barbosa. Nossa, nem fala. Olha, a gente está conversando. Depois nós vamos vamos pular muito o presidente aí, né? Sim, porque nem vale a pena. Depois dessa emoção que o senhor passou pra gente, e só podia ser contada essa história pelo médico, advogado, professor. Olha, ele tem realmente o dom da oratória. Ele foi prefeito de São José do Rio Preto entre 1973 e 1976. Mas hoje ele faz o que ele mais gosta, que é exatamente, ele atende como médico no consultório, mas tem esse dom da oratória, que é o doutor Wilson. Vamos pular aqueles muitos presidentes, um igual ao outro. Um igual ao outro. E vamos chegar em Getúlio Vargas. Tá bom, então Getúlio vamos para Vargas Getúlio chegou Vargas. ao governo e depois se consolidou após a Revolução de 32, que São Paulo perdeu e São Paulo estava do lado certo, não é? E depois Rui ficou no governo ditatorialmente. Posteriormente, o Rui tornou-se eleger. Entre o primeiro governo da ditadura de Getúlio Vargas, quando ele fez algumas coisas importantes, leis trabalhistas, descanso semanal remunerado, aposentadoria, tudo isso foi regulamentado pelo governo de Getúlio Vargas. Ele deu direito a nós, mulheres, em 1945, a votarmos pela primeira vez. Já isso foi em 32, 31. O voto. As leis trabalhistas não existiam. Alguém trabalhava 20 anos numa firma, de repente um patrão saía com o ovo atravessado e falava: vai pra rua, nem olha para trás. E ele não tinha direito nenhum. Aí ele criou as leis trabalhistas. Férias,
Aliás, foi o avô do Fernando Collor, o pai do Fernando Collor, o avô, que fez junto com o Getúlio a legislação trabalhista brasileira. No governo Getúlio houve tortura. No governo Getúlio houve absurdos, como por exemplo, o Getúlio mandou para a Alemanha a mãe da Anita Leocádia, a Olga Benário. E ela foi para um campo de concentração. Mal nasceu a Anita Leocádia, mataram a Olga Benário a machadada, num campo de concentração alemão. Depois de 5 anos, o Prestes não apoia o Getúlio, que era o marido da Olga Benário, como candidato a presidente. Vai vendo como a história... Bom, antes do Getúlio, depois da guerra, aí caiu a ditadura do Getúlio, né? Começou novamente a democracia brasileira. Põe 4 aspas, 2 de cada lado da palavra democracia brasileira. É? Que democracia é essa, né? O primeiro presidente que nós tivemos ali, então, foi o Eurico Gaspar Dutra, não é? Primeira coisa que esse artista fez. Da ditadura militar. Primeira coisa, depois da ditadura, sim, né? Depois. O Eurico foi eleito, não foi por ditadura militar. Ele rompeu as relações diplomáticas do Brasil com uma cortina de ferro para agradar os Estados Unidos. E os Estados Unidos, que não é bobo, não rompeu. Aí os Estados Unidos passou a comprar produto brasileiro e vender para a cortina de ferro, com lucro. Vai vendo a visão internacional desse pessoal. Então, o grande erro do Dutra foi exatamente esse. Bom, no governo Dutra e no governo Getúlio, quem mandava no Brasil era um cara chamado Assis Chateaubriand. Um dia eu fui fazer uma palestra sobre tudo isso, eu falei, vou contar a história de um canalha aqui. Aí o cara falou, ele falava que ele era canalha. E falavam para ele, estão dizendo que o senhor está tirando dinheiro nesse negócio de entregar avião para os aeroclubes. Ele fala, eu sou algum relógio para trabalhar de graça? Ele não tinha... Ele se assumia. Bom. Onde é que nós estamos aí? Bom, olha aí. O Assis Chateaubriand, jornalista, dono das televisões, de jornais, dono de tudo, ele chegou para o presidente da República, né? Em razão do seguinte... Ele andava muito na praia, em Copacabana, ele fazia exercício e ele se engraçou com uma mocinha lá muito bonita. E a mocinha engravidou. Aí a mocinha teve uma menininha chamada Terezinha. A mocinha foi lá. Olha, sua filha nasceu. Falou, que minha filha? Você anda com todo mundo aí na praia e vem falar para mim que é minha filha? Coisa nenhuma, ela tentou na justiça, mas quem mandava na justiça era o Assis Chateaubriand. Em parte da justiça. E não, a moça não conseguiu que ele fosse considerado pai da filha dela. Mas ele continuou aí na praia, a menininha passava por ele, e tem alguma coisa que Deus faz, não é? E olhava para ele, ele começou a olhar, e ele falou, puxa, ela parece minha família mesmo. Daqui a pouco ele ficou apaixonado pela menininha. Isso está no livro Chateau Rei do Brasil. Pode ler que você encontra isso lá. Aí ele foi lá e falou, eu quero a paternidade da menina da mulher. Ele falou, nem visitar, eu vou deixar você ir lá visitar a menina. Que paternidade? Você não falou que você não é pai dela, você não é pai dela. Aí ele pegou e entrou na justiça, falando que aquela moça não tinha condições morais de negar a paternidade. Aí o juiz lá, um jovem, deu razão para a moça. Ele foi lá e falou, senhor, o juiz de... Entendeu? O senhor nunca mais vai crescer na magistratura brasileira, né? Aí foi procurar quem? O Nelson Hungria, que era o rei até hoje, né? Da jurisconsulto, da maior... E era advogado dele. Falou, eu quero que o senhor entre na justiça no tribunal para anular a sentença daquele idiota lá, que eu fui lá onde cheguei, ele não sei o quê. Ele falou, não vai adiantar. Por quê? Porque o artigo tal do Código Civil diz que se você negou a paternidade, você não pode depois querê-la. Artigo qual? Aquele artigo. Ele foi lá no presidente da República. Para mudar o artigo. Falou, eu vim aqui porque eu quero que o senhor mude o artigo tal do Código Civil. Ele falou, mas não é prerrogativa minha, é prerrogativa do Congresso. Ele falou, o senhor se vira porque
as minhas televisões, rádios e jornais continuam apoiando o senhor, é prerrogativa minha. E se vira. E não é que o presidente mandou o líder dele no Congresso apresentar um projeto de lei mudando o artigo tal do Código Civil para beneficiar o Chateaubriand, o que ficou conhecido como Lei Terezoca na história do judiciário brasileiro. E conseguiu. Esse é o Brasil. E conseguiu. Bom, o Chateaubriand um dia chegou para o governo Dutra e falou o seguinte: ó, eu quero ser senador. Aí ele falou, mas é a coisa mais normal, o senhor querer ser senador, o senhor é um homem talentoso, o senhor é um homem que tem poder, o senhor, Chateaubriand, tem os direitos políticos integrais, não é? E além do que, o senhor tem rádio, TV, jornal. O senhor se inscreva num partido, porque é preciso se inscrever num partido, em tempo e hora, e quando chegar a hora das eleições eu vou apoiar o senhor. Ele falou, não, quero ser senador agora. Agora é possível, não ter eleição. Ele falou, isso é um problema do senhor, olha o Brasil, hein? Isso é um problema do senhor, como minhas rádios e televisão, e continuaram apoiando o senhor. Chamaram um senador da Paraíba, disseram para ele assim, o senhor vai renunciar ao cargo, porque nós fizemos uma pesquisa de opinião e o senhor não vai se reeleger. E nós vamos dar um cargo vitalício para o senhor, todo mundo sonha com ele. Ele falou, pode parar. Renunciou. Fizeram uma eleição fajuta lá e o Assis Chateaubriand foi senador. Quando chegou a época das eleições, que ele cumpriu o mandato, ele foi candidato e foi derrotado. Ó o Brasil. Foi derrotado, aí já era o Getúlio. Ele foi lá no Getúlio e falou, presidente, precisava falar com o senhor. Pois não, senhor, eu preciso fazer hoje, vamos sentar aí, não é? E eu quero ser senador. Ele falou, nas eleições eu vou apoiar o senhor, pode se candidatar. Ele falou, não, eu quero ser agora. Olha o que fizeram. Foram lá no Maranhão, chamaram outro artista lá, igualmente fizeram lá na Paraíba, e disseram a ele, ó, o senhor não vai ser reeleito, nós vamos dar um cargo vitalício para o senhor vai renunciar. Aí se levantou um jovem no Maranhão. Isto é uma indecência, isto é uma excrescência, isto é uma vergonha para o país, essa compra de senadores e etc. E eu não admito. E fez uma campanha de comícios maravilhosa no Maranhão inteiro contra isso. Ele chamava um que é senador pelo Amapá agora, nas mesmas condições. Sarney. Era o jovem que naquela época fez tudo isso e acabou de fazer no Sarney. E o tribunal de lá disse que o Sarney a vida inteira foi eleitor do Amapá, né? São os biônicos, né? São os chamados senadores lá, biônicos. Não, biônico é nomeado. Biônico é nomeado. Ele deixaram ele ser candidato. Porque ele nasceu desde pequenininho no Amapá. Ele fez a mesma coisa. Meu Deus, não, esse é o Brasil. Nós vamos fazer, com todas essas histórias, nós vamos tomar água, nós vamos fazer um intervalo. Como é que é? Nós vamos tomar água, nós vamos fazer um intervalo para a gente respirar. Nós vamos respirar para a gente voltar e continuar com o nosso tema, os erros e os acertos dos administradores, porque esse é o nosso Brasil. Depois a gente pensa... Nós vamos chegar em coisas mais bravas. Nós temos mais meia hora ainda para chegar até nos tempos de hoje. Nós estamos conversando com o eterno prefeito de São José do Rio Preto, Wilson Romano Calil. Saúde, paciência. Opinião Cidade volta já já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET.
Estamos de volta aqui com Opinião Cidade, hoje recebendo o professor médico, doutor, olha, uma mente iluminada. Dizem que realmente ele tem uma mente brilhante, é impressionante como que ele guarda todas essas histórias, é admirado por muitos. Eu estou recebendo aqui um e-mail do professor Manuel Antunes, mandando um abraço aqui, sucesso para a gente. Obrigada, professor. Quero mandar um abraço para o Eduardo Ferreira, ele que é da Localiza. Quero mandar um beijo também, um abraço para o Carlão, para a Ana Laura e para o Pedro Henrique, para a Luciana e para o Márcio Vasconcelos. Ele também qualquer dia vem aqui, ele é do curso de gastronomia. Gastronomia está em alta hoje, né? Nossa, demais também. Um beijo para você, ele é da Unirp hoje, coordenador da gastronomia. Enfim, nós estamos aqui tendo uma verdadeira aula de história e aula sobre os acertos e os erros desde a época do Império, gente, dos administradores. E sem contar, eu fiquei extremamente honrada de ser brasileira com aquela aula de Rui Barbosa na reunião de Haia. Vamos voltar depois dessa, né, vergonha, porque aí a gente fica com vergonha, né? Principalmente eu como jornalista, dessas barbaridades só, né, do Chateaubriand. Vamos voltar. Depois disso, não, tem umas coisas, pelo amor de Deus, ao mesmo tempo que eu me orgulho do Chateaubriand ter botado jornal, revista, televisão, poxa, ele participou até da inauguração aqui do Canal 8, agora vem e faz uma calhordice dessa. Vamos voltar. Quando o Dutra rompeu com a cortina de ferro, logo depois o Brasil tinha rompido com a cortina de ferro, então as pessoas, os países compravam do Brasil para vender para a cortina de ferro, né? Ele se elegeu em Goiás um governador maravilhoso chamado, um amigo meu, não é por isso que ele é bom, não, é porque ele era bom mesmo, né? Mauro Borges. E o Mauro Borges, antes de tomar posse, já sentiu que havia qualquer coisa no mundo em relação à China, que era um fenômeno novo. Quando houve a Revolução de 64 aqui, a primeira coisa que fizeram foi prender a delegação chinesa que estava em visita comercial para fazer parceria com o Brasil, viu? Né? Bom, então o Mauro Borges foi visitar a China. E chegou lá, teve os contatos, falou, eu sou de um estado brasileiro, muito rico em minerais, né? Aí chegou o representante da Inglaterra, da embaixada, falou, eu sou representante de embaixador da Inglaterra, vem trazer para o senhor governador, um recado. Falou, que recado? Nós, os representantes do Foreign Office, que é o órgão que trata dos negócios da Inglaterra, estamos profundamente preocupados e decepcionados com o fato do senhor ter defendido aqui nos seus pronunciamentos o reatamento do Brasil com a China, por exemplo. Ele falou, vocês estão revoltados e preocupados e decepcionados? Então faça o seguinte, rompam com a China. Ele falou, bom, this is other business. Isso é outro negócio. Ele falou, outro negócio, né, malandro? O Brasil se dana e vocês ganham dinheiro, né? É por aí, né? Outro negócio, né? Outro business. Bom, vamos pular aqui. Vamos chegar no governo Jango, né? O Jango não era uma pessoa, o Jango era um homem que não tinha o apetite do governo. Ele gostava do governo assim, mas ele não tinha... não sei, faltava alguma coisa para ser presidente do Jango. Aí veio o movimento de 64. O movimento de 64 estava havendo muita corrupção no governo Jango, é verdade, principalmente dos institutos de aposentadoria. O governo de 64 veio como revolução, mas o Castelo Branco se empolgou com o governo e começou a querer perpetuar-se no governo. Então ele transformou a revolução num golpe de Estado que terminou barbaramente numa ditadura sanguinária, não é? Mas a coisa começou lá, porque começou como revolução mesmo. Depois é que eles transformaram num regime discricionário, violento e de toda a ordem. O senhor pulou aí o Juscelino. O senhor pulou o Juscelino. O Juscelino foi um governo muito simpático, não é? Ele levou... Brasília foi o grande acerto dele, né? Mas não teve alguma coisa relativa ao desenvolvimento do Brasil, básica.
Ele foi um governo alegre, não um presidente democrata. Eu tive muito contato com o Juscelino, que eu era da UNE na época e fazia grandes movimentos, como eu estou vendo agora. Eu participava. Ele previu para a gente. Vai haver um movimento militar aí, eles vão ficar 20 anos no poder aí. Vocês parem de fazer bagunça aqui no Rio de Janeiro, que vocês já deixaram na campanha dos bondes o Rio parado 20 dias. Não. Agora, o pior presidente que nós tivemos na história do Brasil, porque podia fazer 1000 coisas para consertar o Brasil, foi o Castelo Branco. Porque quando ele entrou como revolução, ele não tinha que obedecer a Constituição. Ele teria que ter chamado os homens de pensamento do Brasil e ter feito uma Constituição e expurgado do Brasil do câncer que existe na nacionalidade, que chama direito adquirido por sem vergonhice jurídica. Esse é o grande câncer do Brasil. Se juntam meia dúzia de deputados, votam em benefício deles mesmos e ninguém consegue, porque isso aí é uma roubalheira, isso é uma vergonha, isso vai descer. Você fala, mas é legal, ó, foi aprovado pelo Congresso. Veio daí auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio moradia para quem mora em Brasília, auxílio de toda ordem, auxílio embarque no aeroporto, aposentadoria hoje, de toda tá ordem, cheio. 20 assessores. Faça uma coisa, vem um deputado federal e em Zanabia ele nomeia um, Fernandópolis, outro, em Bálsamo, outro, lá em Catanduva, outro assessor. Ganham barbaridade por mês. Vem a eleição, a dona Marisa é candidata. A senhora tem 20 assessores ganhando 20 mil reais por mês para trabalhar na eleição para a senhora? Ele tem. Isso é democracia? Não. Isso é democracia? Não. Eles têm plano de saúde. Há pouco tempo, um grande deputado, que era presidente da Comissão de Justiça, teve um infarto em São Paulo, ele foi para o INCOR de São Paulo. Ficou 40 dias lá, era um homem notável, viu? E quando ele morreu, a família foi para tirar o corpo e falaram, não, o senhor tem que pagar aí. Não, ele é do plano de saúde do Congresso. É, o IPC. E lá tem plano de saúde, plano odontológico. Sim. Falaram, não, ele falou, não, aqui nós não atendemos plano de saúde, não. Aí era $1,5 milhão que tinha que pagar, dos 40 dias que ele ficou lá. O Congresso fez um acordo com o INCOR e pagou com $1 milhão só. Você tem direito a isso? Você que está me vendo aí, tem direito a um tipo de atendimento de saúde desse tipo? E quando é que está a democracia? Põe 40 aspas na palavra democracia. 40. E as aposentadorias desse pessoal, indevidas? A filha do Sarney trabalhou 2 anos no Senado, onde o pai tem todo o prestígio. E ela é uma boa moça, viu ela pessoalmente. E competente, mas trabalhou 2 anos. Depois se elegeu deputada, depois se elegeu governadora e não desvincula do emprego. Ela recebe lá e agora ela se aposentou, nunca mais voltou lá, trabalhou 2 anos, se aposentou pelo Senado com um salário de R$21 mil. Eu quero saber se a sua filha vai se aposentar assim. Você, telespectador. Democracia? Vamos ver aqui uma aqui que nós estamos. Vamos chegar no governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique fez coisas boas. Olha, a inflação era 85% ao mês. Aí eu, como advogado, peguei uma causa de um amigo meu, que ele comprou um carro de um banco aí, no sistema de leasing. Então, ele queria devolver o carro porque ele não estava aguentando pagar. A inflação estava muito grande. O banco apresentou para ele um plano para ele devolver o carro, pagar não sei quanto de multa, pagar. Falou, mas como é? Se o senhor não fizer isso, ó, o senhor vai pagar R$1 milhão por esse carro. Certo? Certo. Bom. E então, junto com o Itamar Franco, o Fernando Henrique deu uma maneirada, né? E fez um governo, em alguns aspectos, muito bom. Só não foi um grande governo porque ele não seguiu a mulher dele, que ela era a estadista, a Ruth Cardoso. Ela era a estadista. A Ruth Cardoso foi talvez uma das únicas estadistas do sexo masculino e feminino dos últimos 50 anos do Brasil. Socióloga, inteligente, né? Bom, mas não seguiram o que ela pregava. Bom, então foi bom o governo do Fernando Henrique, até um certo ponto ele foi muito bom. De repente ele fez uma burrada que o Brasil vai pagar caro a vida inteira. Os países que têm bomba atômica, como a França, a Inglaterra,
a China, os Estados Unidos e Israel apresentaram um plano para ele, vacina aqui, o plano de não proliferação de armas nucleares. O que é que um estadista ou alguém que deveria dizer? Muito bom, assinem aqui vocês também que vocês vão extinguir as bombas que vocês têm. Então, o que aconteceu? O Brasil ficou proibido de participar do clube atômico. Então ele passou uma nação de segunda classe com a concordância dele, do próprio Brasil. O Brasil não tem o maior potencial hídrico do mundo, água. O Brasil não tem o maior potencial de florestas do mundo. O Brasil não tem o maior potencial de terras não ocupadas. Não tem 8.000 quilômetros de costa. Não tem 8.000 quilômetros de fronteira. O mundo está em expansão por crescimento demográfico, aumentando as populações no momento que não couber nos outros países, onde é que eles vão ficar olhando com ambição? Para onde eles vão olhar? E nós temos forças armadas equipadas para defender o território nacional? Não, claro que não. O Brasil não tem força bélica para enfrentar Israel numa guerra. Israel é o tamanho do município de Tanabi, mas tem 220 bombas atômicas. O Brasil pode ter água tônica, porque os dirigentes brasileiros não tiveram visão de que não é preciso, eu não quero que o Brasil fabrique bomba atômica. Mas eu quero ter a possibilidade de ter, se vocês quiserem me ameaçar com bomba atômica, eu vou fabricar. Eu também vou fabricar. Não pode. Não posso. Não pode. E agora vem vindo um plano aí, para aumentar as restrições aos países que assinaram o tratado. Pode? Será que esses políticos brasileiros que ganham tão bem, não é? Que vivem como perdulários, ganhando, será que eles não pensam na pátria, no país, no futuro? Então vem alguém que é do clube atômico, chega para você que não é, fala, assina aí que você nunca pode ser igual a nós. Ele assinou. Aí chegamos, porque nós estamos no ponto já, chegando ali, infelizmente, no final. Vamos chegar no governo Lula. Né? Chegamos no governo Lula. O governo Lula tem dois aspectos. No aspecto interno, fez como eu disse na Europa, todo mundo tinha medo de mim, mas nunca banco e empresa ganharam tanto como no meu governo. Ganhou de quem, Lula? O banco ganhou dinheiro de quem? Desse coitado desse povo brasileiro que está todo endividado e não tem proteína para comprar para as crianças porque está priorizando a prestação do automóvel, Lula. Mas, por outro lado, ele fez uma coisa boa. Ele foi independente na política internacional e deu face internacional ao Brasil. Todo mundo tomava decisão e mandava o Brasil cumprir. O Conselho de Segurança da ONU não dava nem bola para o Brasil. O Brasil é um continente, gente. Ele não, ele foi lá, hoje o Lula, se quiser, fala em nome do Irã, dos países árabes, de toda a América Latina, de Cuba, do México, porque ele é uma personalidade internacional. É como diz o Barack Obama, isso aí é o cara, viu? Então, na política interna, eu não sou fã dele, não. Mesmo porque ele quebrou a Petrobras, hein? Com esse negócio de partidarizar a Petrobras. Eles vão ter o maior trabalho do mundo para consertar o que eles fizeram na Petrobras. Mas em política internacional, se eu fosse a Dilma, nomeava o Lula ministro das Relações Exteriores. Vamos deixar a Dilma de lado? Então, hein? Dá para deixar? Dá para esquecer? Eu quero que você decida. Não, então, mas não posso. Não tem. Não tem. Ela foi uma guerrilheira, foi torturada. Ela é a presidente. Ela procedeu muito bem quando presa, ela não denunciou ninguém. Ela fez um discurso agora na ONU maravilhoso. Ela é uma presidente que tem muitos méritos, não é? Mas a Dilma, onde é que está a reforma agrária que vocês prometeram a vida inteira para o povo brasileiro pobre? Ninguém fez, ninguém viu. Cadê? A senhora não fala em reforma agrária? Eu fui lá no Rio Itaperapé, uma época, e eu vi lá onde é que vocês dão milhões para o pessoal da Sudene, para os fazendeiros, dinheiro que eles teriam que pagar para o imposto de renda. Por exemplo, para bancos. Tem um banco lá que tem 30 mil alqueires, outro 80 mil, uma companhia de gás tinha 300 mil numa fazenda da Suiamiçu. Só que não tem nenhum, coitado, se uma mulher entra em trabalho de parto e tem uma distócia, e a coisa complica, já faz 10 horas que ela está gritando de dor, e não tem, eles já vão abrir a sepultura, dona Dilma. Porque lá não tem assistência médica. E depois um dia nós vamos fazer um
um programa, se você me permitir, só sobre assistência médica. Não, eu queria tanto que o senhor continuasse falando, eu queria que o senhor falasse do Mais Médico, eu queria que o senhor falasse... Não, mas aí vai ter um programa só disso. Então, eu queria que o senhor falasse da atuação do senhor aqui. Quanto tempo eu tenho, querida? O senhor tem 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Olha, brasileiros de Rio Preto. É uma aula que o senhor deu aqui. Que brasileiros tá todo de Rio assim. Preto e brasileiros que me ouvem, embora pertençam a outros municípios. É preciso respeitar essa pátria, viu? Essa pátria foi a Itália defender o direito à liberdade contra o nazismo. E quando estava a tropa alemã lá no Monte Castelo, que impedindo a entrada das tropas aliadas para rumarem no sentido de ocupar Berlim, ninguém que tenha coragem de tomar o Monte Castelo. O general Clark, comandante-em-chefe das tropas aliadas, chamou o comandante brasileiro e disse: não tentem porque me disseram que vocês vão tentar tomar o Monte Castelo, vocês não têm tropa para isso, arma para isso, nem uniforme, nem comida vocês tinham, nós demos tudo para vocês, não tentem. Eles estão super organizados, depois vocês vão subir e todos os ninhos de metralhadora deles estão lá em cima. Não tentem. O nosso comandante falou: general Clark, depois de nós termos tomado o Monte Castelo, eu voltarei para conversar com o senhor. Atenção, tropa brasileira, sentido, e avançar infantaria! E a partir daí foi aquele inferno de bomba, tiro, bombardeio. 2 horas depois ele desceu e falou: onde está o general Clark? Ele falou: estou aqui, assustado. Ele falou: dá uma olhada lá em cima no Monte Castelo. Ele falou: para ver o quê? Para ver a bandeira brasileira tremulando lá em cima, general. Ele falou: vocês brasileiros são todos loucos. Vocês não têm juízo. Vocês tomaram o Monte Castelo. Ele falou: nós somos loucos de liberdade e de amor à pátria brasileira, a nossa bandeira, é o nosso país que tem o Cruzeiro do Sul, encimando o nosso firmamento. Está lá o Monte Castelo tomado. Pode invadir em direção à Alemanha. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que eles não estão respeitando. Esse é o Brasil que eles não estão valorizando. Mas, essa garotada que está indo para a rua vai pegar no pé de vocês. Não brinquem com esses meninos, não, porque não são baderneiros todos eles, não. Tem baderneiro no meio, mas não são todos que são baderneiros. A grande maioria são brasileiros honrados e idealistas. E é o que eu tinha a dizer a vocês todos. Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado. Como diz o doutor Wilson Romano Calil, tenho dito. É um jargão do senhor, não é? Muito obrigada, obrigada pela aula, obrigada pela sua brasilidade, obrigada pelo seu entusiasmo, obrigada por sua mente brilhante. Obrigada, mas o senhor está intimado, porque aí o senhor está intimado, não é convidado, não. Intimado a voltar. Obrigada muito e, por favor, volte para o senhor continuar a aula. E eu gostaria que o senhor desse essa mesma aula, mas pelos prefeitos de São José do Rio Preto. Do dia que começou, porque aí o senhor vai falar um pouquinho da sua passagem aos tempos de hoje. Combinado? Então tá bom, vamos marcar. E olha, você, eu tenho certeza, você que assistiu o Opinião Cidade de hoje, você vai falar assim: gente, olha, esse moço, porque ele é um moço de alma jovem, uma memória brilhante, sabe? Assim, ele tem razão. E esses jovens estão na rua e vão nos surpreender, principalmente esses políticos lá, que estão lá em Brasília, que estão aqui também, que estão aí, sabe? Nesse Brasil de hoje, fala assim: meu Deus, eu não imaginei que eles tivessem tanta força, que nós brasileiros, o nosso voto, temos tanta força, você não pode imaginar. Um beijo no teu coração, um beijo nessa tua alma, nessa tua mente brilhante. Obrigada. Combinado, marcado. Tchau, até amanhã, se Deus quiser.